Olá, darlings! Estou de volta para a gente continuar a nossa conversa sobre a história da Mariah Carey, agora falando sobre o segundo álbum dela, que é o Emotions. Eu vou contar o que eu sei aqui para vocês. Tem muita coisa que eu não sei, e aí eu conto com vocês nos comentários para trazer mais informações que faltarem nesse vídeo. E no fim desse vídeo eu vou ler alguns comentários que vocês deixaram no vídeo anterior. Então fica comigo até o fim, hein? Já deixa seu like, compartilha com mais lambs e vem que tem história pop da nossa diva deitada. Só que para falar do Emotions, a gente precisa retomar um pouco sobre o primeiro álbum. E se você quiser saber sobre a primeira era com mais detalhes, tem um vídeo aqui no canal, tem uma playlist só sobre a Mariah Carey e é lá que eu tô colocando os vídeos, hein? Então depois desse vídeo, volta lá e assiste para ficar por dentro. Já tem 2 vídeos antes desse. O que eu vou falar agora é um resumão. O álbum Mariah Carey foi lançado em junho de 1990 e passou 11 semanas consecutivas no topo da Billboard 200. 4 singles oficiais foram lançados e todos pegaram o primeiro lugar na Hot 100. E Mariah ainda ganhou 2 prêmios Grammy: Artista Revelação e Melhor Performance Vocal Feminina por Vision of Love. Na década de 90, o padrão era lançar um álbum a cada 2 anos, mais ou menos. Isso dava tempo de distribuir os singles de forma mais estratégica, com uma música lançada previamente ao álbum e depois mais 3 ou 4 na média, assim, sabe? Só que a cada single rolava uma nova rodada de divulgação do cantor ou da cantora ou daquela banda, indo em programas de televisão, programas de rádio, entrevistas em jornais, entrevistas em revistas e por aí vai. Então o fã ele comprava o álbum, comprava também os singles avulsos e esperava o clipe passar na MTV ou esperava a música tocar na sua estação de rádio preferida. Diferente de hoje, a música em si vendia muito mais por conta das mídias físicas e o quanto essa venda faturava para as gravadoras. Até porque a música era consumida de forma diferente. A turnê entrava como parte da campanha, mas não como a principal fonte de renda do artista. E após a turnê, acontecia uma pequena pausa quando o artista dava uma sumidinha para dar uma descansada e também descansar a sua imagem, e aí voltava com um novo single, anunciava um novo trabalho e todo esse ciclo se repetia. Mas a Sony/Columbia quebrou esse protocolo para continuar na onda do momento. A intenção era permanecer com Mariah no topo. Por isso, a gravação de um segundo álbum foi antecipada. Enquanto Mariah ainda divulgava o terceiro single, em novembro de 1990, que foi o single Someday, ela já retornou ao estúdio para trabalhar em seu novo álbum de estúdio, previsto para ser lançado ainda em 91. E aqui vai uma percepção minha, é uma opinião pessoal e eu posso estar completamente equivocado nela, mas eu quero compartilhar com vocês porque ela não vai fazer mal a ninguém. É claro que havia o fator dinheiro envolvido e Mariah era, sim, a galinha dos ovos de ouro para a Sony e para a Columbia também. Eles queriam sugar até a última gota de Mariah, assim como toda gravadora faz com grandes artistas, principalmente no começo da carreira deles até os dias de hoje. Porém, os executivos da Sony e da Columbia tinham um cuidado com a imagem de Mariah para que ela se assemelhasse cada vez mais às divas vocais das décadas de 60 e 70. E nesse recorte da história da música, o padrão era outro. O padrão era lançar um álbum a cada ano, ou a cada 1 ano e meio, e às vezes até 2 álbuns por ano. Foi assim com a Aretha Franklin, que lançou 31 álbuns de estúdio entre 61 e 86. Diana Ross lançou 17 álbuns de estúdio entre 70 e 85. Barbra Streisand lançou 22 álbuns de estúdio entre 63 e 80. E todas essas artistas foram inspirações para a gravadora compor a imagem Mariah Carey que eles queriam que as pessoas comprassem. Mas assim, isso é só uma curiosidade, é uma viagem da minha cabeça. O que vocês acham? Comenta aí. Voltando aqui para a produção do álbum, antes de tudo, a gente precisa tirar o elefante da sala, ou seja, o Ben. Porque ele não é esse benzinho todo não. E quem é Ben? Você me pergunta. Ben é um safado. Bom não é de todo ruim, porque ele foi muito fundamental na história de Mariah. Eu falo bastante sobre ele no primeiro vídeo dessa série, dedicado à era antes do primeiro álbum de Mariah, quando ela ainda era desconhecida. Então eu só vou chamar ele de bem espertinho ao invés de safado. Antes do lançamento do primeiro álbum de Mariah, ela e Ben já se conheciam. E juntos eles trabalharam em algumas músicas, Mariah com as letras e melodias,
Ben com a produção. E ele ajudou muito a polir a estrutura dessas canções até chegar em 5 demos que estavam em uma fita cassete que Mariah andava com ela para cima e para baixo e que entregou nas mãos de Tommy Mottola. E aí ele ouviu no carro, em uma festa, Mariah estava com a Brenda K. Starr nessa festa, enfim, desencadeou toda a história. Só que o Ben ofereceu um contrato para Mariah, dizendo que ela precisava de mais segurança para proteger as músicas que ela estava fazendo, no sentido de manter os direitos autorais e os direitos de publicação das faixas. Ele estava errado? Ele não estava errado. Só que ele foi bem espertinho. Eu vou usar esse trocadilho com o nome dele sempre. Porque ele meteu uma cláusula ali que Mariah passou batido por ela. Lembrando que ela ainda era menor de idade e assinou esse contrato, né? Bem estranho. E essa cláusula dava ao Ben 50% dos direitos autorais de todas as músicas do primeiro álbum de Mariah, 40% do segundo álbum dela e assim por diante. E você acha que era só dividir os direitos autorais da música? Não, 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 não. Os rendimentos das músicas também. Ou seja, aquilo que era vendido como single, ele também tinha direito no rendimento dessas faixas. No entanto, quando chegou a hora de compor músicas pro Emotions, os executivos da Sony deixaram claro que o Ben seria pago apenas o valor justo destinado a coautores em um álbum. Ele entrou com um processo contra a Sony alegando que, de acordo com o contrato, teria direito a trabalhar com Mariah, além de receber benefícios adicionais. Depois de quase um ano de briga judicial, a decisão foi que o Ben deveria receber apenas 10% dos ganhos diretos de Mariah com vendas de álbuns, sem incluir renda proveniente de outros empreendimentos, como por exemplo venda de singles ou turnês. E Mariah vendeu muito, gente. Ela vendeu muito. 10% para esse homem foi muito dinheiro. Ele fez a vida dele. E bom, essa situação acabou com a relação entre eles. E o Ben não está na lista de créditos do Emotions, mas recebeu dinheiro por ele. Agora que ele está bem fora da nossa conversa, vamos falar do Emotions. Para trabalhar nesse álbum, Mariah teve mais liberdade criativa do que no anterior. E aí Mariah decidiu mudar a equipe. Ou seja, ela não foi com as mesmas pessoas que trabalharam com ela no primeiro álbum. Apenas um nome ela trouxe de lá, que é o nome do Valtinho. Na verdade, ele chama Walter, né? E com ele, ela fez as faixas And You Don't Remember, Can't Let Go, So Blessed e Till the End of Time. E uma dupla também entra para o time de produtores, seus nomes são Robert e David, e eles eram parte desse grupo chamado C plus C Music Factory, conhecido pelas músicas no estilo house e eurodance, que mesclavam com hip hop, pop e new jack swing. A ideia de chamar eles para o trabalho inicialmente foi do Tommy Mottola, mas que Mariah acabou aceitando, né? Depois ali de conhecer os garotos e gostar deles, enfim, ela falou: até que esse homem pensa. Juntos, Mariah e os meninos criaram Emotions, Make It Happen, You're So Cold e To Be Around You. E o nome de peso entra também na produção desse álbum. Nada mais, nada menos que Carolee King, que se convidou para trabalhar com Mariah. Durante as conversas iniciais, Dona King sugeriu regravar Natural Woman, uma música que ela havia escrito junto com Gary Goffin para Rita Franklin. Mariah refletiu sobre e gentilmente recusou a oferta. A admiradora de Rita, o coração de fã dela, falou mais alto, porque para Mariah ela não conseguiria reinterpretar essa música à altura do que a Rita Franklin já havia feito. E sim, gente, eu sei que essa música foi regravada por diversos artistas. Inclusive, tem uma versão de Celine Dion que é belíssima. Então eu falar isso sobre Mariah não significa que eu tô jogando shade nos outros artistas, não. É só uma coisa dela, entendeu? Então, ó, vida que segue, não é pra falar mal de ninguém. Carolee King e Mariah se encontraram para criar uma balada romântica autoral. A história é que elas começaram a compor no piano durante o dia e no cair da noite já haviam escrito e feito os arranjos de If It's Over. E ainda tem uma faixa que fecha o disco, que é The Wind, e que tem influências do jazz. A melodia dessa música, o instrumental dela, já existia. É de autoria de Russell Freeman, o compositor dos anos 50. Quem apresentou essa faixa para Mariah foi o Valtinho, e aí a Mariah criou uma letra de acordo com a melodia. E, gente, só uma pausa aqui.
Quem também acreditava na história de que esse álbum se chamaria The Wind por conta da capa? Eu não sei como isso existe dentro da minha cabeça, mas eu fui pesquisar e acaba que isso é mentira. Esse álbum parece que nunca foi feito para ser chamado The Wind, então sei lá. Existe essa história dentro da minha cabeça, não sei em qual comunidade de Orkut eu li isso alguma vez e eu guardei. Mas agora eu vi que é mentira. Vocês sabem essa história de verdade? Era pra chamar The Wind? Não era pra chamar The Wind? Enfim, comentem aí também. O primeiro single do álbum foi a faixa título, Emotions, com aquelas icônicas notas que tornam essa faixa uma das assinaturas mais características do catálogo de Mariah, né? E essa faixa fez muito sucesso, mas também teve muita polêmica. Foi a primeira vez que Mariah teve que lidar com as acusações de plágio. E a faixa em questão é Best of My Love, da banda The Emotions, composta por Morrissey White. E olha, nessa aqui o cara conseguiu levar uma bolada de grana, viu? E o que ele alegou não era em relação à letra, mas em sim ao instrumental da música Emotions. Eu deixei o link dessa música dele aqui nos comentários. Eu não vou colocar no vídeo, porque aí pega direito autoral, aí podem mutar meu vídeo, enfim. Mas clicando aqui vocês vão ver, tá na descrição do vídeo, tá? A música teve drama, darling, mas também teve muito mais sucesso do que drama. E talvez, se nem tivesse tido esse sucesso todo, o tal do Maurício ali, ele nem se incomodaria em processar, né? Emotions foi lançada em agosto de 91, poucos meses depois do último single oficial do álbum de estreia, I Don't Wanna Cry, que foi lançado em março de 91. Emotions estreou no Hot 100 na posição 35 e foi escalando até chegar no primeiro lugar durante a sétima semana no chart, ficando em número 1 por 3 semanas consecutivas. E com isso, Mariah Carey conseguiu colocar seus 5 primeiros singles da carreira em primeiro lugar lá nos Estados Unidos. O primeiro e único nome da história da música a conseguir esse feito naquele momento. E claro, existem outros cantores que conseguiram emplacar 5 singles, né, antes dela, como por exemplo o Michael Jackson com o álbum Bad, colocou 5 músicas no topo da Hot 100 também, mas não foram 5 singles consecutivos. E era para esse recorde ser ainda maior. Era para existir um sexto número 1 consecutivo. Can't Let Go teria feito acontecer, se não fosse, bom, a própria gravadora. Lançada em novembro de 91, Can't Let Go tinha tudo para ser um grande hit e de fato ela foi, só que não pegou o número 1. Ela estreou em número 41 e na sua quarta semana no Hot 100 já estava em número 8, subindo até chegar em segundo lugar na 11ª semana no chart. Mas o que fez Mariah não pegar esse número 1? Bom, a gente não tem a confirmação, mas eu posso apontar duas coisas. A primeira é certeza, é o mercado competitivo. Na semana na qual Can't Let Go chegou no número 2, All For Love, do grupo Color Me Bad, estava em número 1. Black or White, do Michael Jackson, tinha deixado o primeiro lugar e ficado em número 4. E Don't Let the Sun Go Down on Me, de George Michael e Elton John, subiu de número 4 para número 3, e na outra semana subiria de 3 para o primeiro lugar. Então é assim, né, gente? Só música boa no top 5 daquela semana e todas muito competitivas. Michael Jackson de um lado, George Michael e Elton John de outro. Então ela estava ali espremida entre as duas. Poderia ter vendido mais. Poderia talvez ter pego o primeiro lugar. E aí a gente chega na segunda, e agora é uma hipótese, né? Uma coisa que é assim, supostamente falando. Supostamente porque é meio controversa. É uma estratégia da própria gravadora. Isso nunca foi confirmado oficialmente, mas alguns críticos da indústria musical daquela época disseram, e isso reverbera até hoje, que a gravadora adotou uma estratégia de proteção ao álbum. A posição de uma música na Hot 100 era definida pela venda de singles físicos e o número de vezes que esse single era executado nas rádios. Se um single vendesse muito, isso poderia atrapalhar as vendas do álbum, porque nem todo mundo que comprava um single automaticamente comprava o álbum inteiro. E o álbum Emotions estreou em quarto lugar na Billboard 200, mas ele não subiu, ele não chegou até o número 1. E quando ele foi comparado com seu antecessor, que ficou 11 semanas consecutivas em primeiro lugar, a gravadora pensou: bom,
Vamos forçar a venda desse álbum aqui. Então diz aí na fofoca, na boca miúda, que a Columbia tirou os singles físicos das lojas, né, fez ali uma remessa menor para que as pessoas comprassem o álbum ao invés de comprar esse single, e por isso ele estacionou no número 2. Mas Emotions ainda teria um terceiro e último single, Make It Happen, lançado em abril de 92, uma mistura de house e gospel, um clássico da Mariah, de letra autobiográfica. Mais uma música que enfrentou acusação de plágio, dessa vez pelo compositor Kevin McCord. Segundo ele, supostamente Make It Happen teria elementos de uma faixa que ele compôs lá em 1979, chamada I Want to Thank You, que eu também deixei nos links aqui depois para vocês verem quem quiser. A equipe de Mariah inicialmente falou que o Kevin não tinha nada assim, sabe? Tipo, ah, cara, vai pastar, vai. Não tem nada que você consiga comprovar aqui. Mas o cara foi chatérrimo. E aí eles fecharam um acordo para falar: amigo, pelo amor de Deus, larga do nosso pé. E pagaram R$ 500 mil pro fio. R$ 500 mil não, US$ 500 mil. Isso dá 847 milhões de reais. Make It Happen chegou até o número 5 na Hot 100 e ficou por 16 semanas, alternando posições no chart até sair do top 40. Então, o álbum Emotions, lançado em setembro de 91, mas que teve a sua promoção iniciada em agosto, teve vida curta, com as atividades promocionais encerradas entre abril e maio de 92. Bem diferente do álbum anterior, que foi promovido entre maio de 90 até mais ou menos abril e maio de 91. Mas isso não faz dele uma derrota no catálogo de Mariah. O primeiro álbum teve 4 singles, os 4 foram número 1. Emotions teve 3. Um foi número 1 e os outros 2 ficaram no top 5, então assim é um álbum muito bem sucedido. Enquanto o primeiro álbum tem uma produção bem polida, né, típica da época, voltada para mostrar o alcance vocal de Mariah, misturando pop, soul, R&B com forte apelo comercial e produção bastante controlada pela Sony e Columbia, o que limitou um pouco a participação criativa de Mariah, o Emotions trouxe mais liberdade artística. Mariah participou mais da produção e quis explorar influências além do pop e R&B, como gospel, jazz, soul e a música disco dos anos 70, flertando ali com o house e o eurodance. O álbum tem uma sonoridade mais variada e mais ousada, com vocais ainda mais experimentais. E assim a gente chega ao fim desse vídeo sobre o Emotions, porque esse álbum ele foi eclipsado por outro, né, que foi o Acústico MTV, que seria lançado em 92. Mas aí a gente vai falar só sobre o acústico em um outro vídeo. E agora abra aí os comentários, deixa o seu comentário falando sobre esse álbum, qual que é a sua favorita, que memórias você tem dele, que informações que eu não trouxe aqui que você sabe que pode contar nos comentários. Enquanto isso, eu vou ler comentários do vídeo anterior, então fica comigo ainda mais um pouquinho. Quero começar falando do nosso amigo Theo, que trouxe uma informação que eu não sabia. Ele falou que a música There's Got to Be a Way foi lançada como single no Reino Unido também. E eu não fazia a mínima sobre isso. Então, Theo, obrigado pela informação que você trouxe. E o Drew aqui, ele falou, né, mais Mariah, ela merece muito reconhecimento, vocalista, compositora e produtora. E eu concordo plenamente, viu, gente? Eu acho que Mariah não tem esse reconhecimento e ela é muito boa no que ela faz. E ele também falou, né, que a nova geração aí de fãs e tal, os mais novinhos, eles não levam muito a sério quem Mariah é e a importância dela para a história da música. E eu acho isso realmente muito triste. É um preconceito, é um etarismo, assim. É contra tudo que qualquer diva do pop, né, seja ela de antes ou de agora, luta contra. Então, mó nada a ver esse povo aí. E aí tem um comentário do Paulo Henrique falando que se tem Mariah, tem meu like. Te acompanho pelo TikTok também, ansioso pelo Daydream. E eu não posso deixar passar esse comentário aqui do Paulo, porque quando eu comecei a fazer conteúdo na internet, né, para outras redes, ele foi um dos primeiros a chegar e tá comigo desde então. Então, muito obrigado, Paulo. Tô muito feliz de você estar aqui também. E a Soraya falou que a versão original da demo, né, de Someday, a Mariah cantou numa das residências que fez em Las Vegas. E eu também não sabia disso, na verdade, até fazer a pesquisa para fazer o vídeo sobre o primeiro álbum, eu não sabia que Mariah preferia a versão da demo de Someday do que a versão que está no álbum, né, que a gente tem acesso. Mas aí a Soraya comentou isso,
e ela fala sobre a residência Number Ones to Infinity. E aí eu vou deixar aqui, se eu encontrar, vou deixar na descrição um link dela cantando Someday ao vivo aí pra gente poder escutar junto. E o Flávio ali deu uma elogiadinha, "obrigado Flávio", e perguntou, se tem a versão traduzida da autobiografia da Mariah para o português, né. E outras pessoas também já me perguntaram isso. E não tem, eu acho o ó que não tenha. Por quê? O Brasil, eu acho que, assim, um dos países que mais consome Mariah. E seria o máximo a gente ter a autobiografia dela na nossa língua, né, seria um carinho com a gente. Mas o porquê, não faço ideia. Se você tem acesso à autobiografia dela, mesmo que seja em inglês, e você consegue ler ela, eu super recomendo. Se você quiser escutar, o audiobook narrado pela própria Mariah é incrível, mas devem ter outras fontes aí nas quais a gente consiga a autobiografia em português, só que aí não vai ser uma versão oficial. E aí tem o Watashio, desculpa se eu falei seu nome errado, amigo, mas ele falou: "Só para lembrar que o Walter não se considera brasileiro. Ele sempre deixou claro em várias entrevistas que ele é russo e estadunidense. Nunca citou que é do Brasil, né, de nascimento". E aí que coisa, né, gente, negando as origens. Walter nasceu aqui em São Paulo e o nome dele é Vladimir. Esse Walter, né, é um nome artístico dele. O pai dele é russo e a mãe dele é de outra nacionalidade, ou seja, ele não é filho de brasileiros, mas nasceu aqui e pra gente vai ser o nosso eterno Valtinho, né? Porque como pode este homem negar este solo que deu a ele a vida, né? Enfim. Uó, hein, Valtinho? Ai, 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 hein? E é isso, gente. Obrigado por chegarem até aqui. Eu não sei de tudo, eu faço esses vídeos para vocês complementarem nos comentários. Não quero bancar aqui o sabichão. É pra gente conversar, é pra gente ser feliz falando da nossa diva. Então, se vocês sabem mais informações, digam aí nos comentários que no próximo vídeo eu trago pra cá. E é isso. Viva a história da nossa Mariah, viva a história pop. Obrigado por me acompanharem, obrigado pelo incentivo e até a próxima.